Olá, turminha boa do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juliano, professor de Geografia. Estamos hoje retornando às nossas aulas após esse período de recesso, ainda de uma maneira online. Infelizmente, ainda não é prudente que a gente tenha os nossos encontros presenciais em salas de aula. Vocês estão acompanhando toda essa problemática do problema de saúde mundial que a gente está passando hoje, causado pela pandemia do coronavírus. Então, é mais prudente que nós fiquemos em casa, cada um nas suas casas, cuidando das nossas famílias e cuidando de si mesmo. Perfeito, pessoal? Então, veja bem. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a construção histórica desse processo hegemônico ao qual os Estados Unidos hoje têm uma grande influência mundial nas relações econômicas e nas relações de políticas internacionais. Pois bem, a gente viu que essa construção histórica ela se iniciou com a Primeira Guerra Mundial, permaneceu com a Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, e terminou com o final da Guerra Fria. Né? Após esses processos, os Estados Unidos permaneceu hegemônico nas relações mundiais, até os dias de hoje. Pois bem, só que não apenas as relações políticas internacionais foram moldadas durante esse período. As relações econômicas foram extremamente modificadas conforme todo esse processo desse período histórico. Então, nas aulas anteriores, a gente viu o processo de construção da geopolítica mundial até os dias atuais. Esse processo a gente viu que ele passou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria. E vimos também que desses processos de guerra culminou com uma posição hegemônica dos Estados Unidos nas relações internacionais. Porém, não apenas o caminho da geopolítica foi modificado durante todos esses processos. Os eventos que a gente analisou nessa retrospectiva histórica também afetou a economia mundial. E hoje a nossa aula vai ser também referente a uma construção histórica sobre os fatos dessas mudanças econômicas mundiais, até chegando dos dias de hoje. Esse processo a gente pode desse processo a gente pode dizer que ele é dividido basicamente em três fases. A primeira fase da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial e a terceira fase da Revolução Industrial. Esses processos culminaram com uma economia globalizada e automaticamente e extremamente tecnológica. E a gente vai fazer essa construção histórica na aula de hoje para vocês compreenderem como foi que ocorreu todo esse processo e como a economia mundial se encontra hoje. Perfeito, pessoal? Esse processo revolucionário industrial, ele teve início no século XVIII, lá na Inglaterra. Esse processo ele se deu com a invenção da máquina movida a vapor, tendo como principal fonte de energia o carvão mineral. Essas máquinas elas foram capazes de aumentar significativamente o aumento da produção de produtos essenciais para a sociedade daquela época. Lembramos que, até então, a sociedade, na sua grande maioria, era uma sociedade agrícola. Nossa sociedade vivia no campo. Então, a produção, naquela época, se dava basicamente artesanalmente. Ou seja, os artesãos produziam seus próprios utensílios de uma maneira autossuficiente. Né? Então, eram produzidos de acordo com as nossas necessidades. Com o advento da máquina a vapor, esse processo modificou. Agora, a gente produzia em larga escala. Um outro fato interessante é que esse artesão que produzia os seus próprios utensílios, eles foram praticamente substituídos pelas máquinas. Então, esses artesãos eles viraram os operadores dessas máquinas a vapor, se transformando em
operários, trabalhadores assalariados, né? Outra coisa muito importante da primeira fase da Revolução Industrial foi que a gente conseguiu padronizar a produção. Então a gente conseguiu produzir os mesmos produtos em larga escala e com um preço mais em conta. Perfeito. Então, nessa época também havia muita exploração da mão de obra, contratação de mão de obra infantil, de mulheres. Então, a indústria ela passou a explorar muito essa questão da mão de obra, tanto mão de obra infantil como a mão de obra feminina, né? Que eles tinham um salário inferior ao salário dos homens adultos daquela época. Então havia um processo de exploração da mão de obra muito grande, não havia leis trabalhistas, então o patrão ele podia naquela época explorar o seu funcionário de uma maneira mais agressiva. A fonte de energia principal dessa época, dessa fase dessa revolução, foi o carvão mineral, foi a máquina movida a vapor, e a indústria que mais se beneficiou com esse processo de revolução industrial foi a indústria têxtil, a indústria de produção de vestimentos, de calçados e etc. A partir de 1850, a Revolução Industrial iniciada lá na Inglaterra no século XVIII, ela se espalha por alguns países da Europa, pela Ásia, Japão e dos Estados Unidos. Nesse momento a gente já tem a consolidação das relações de produção capitalistas, né? E nesse sentido, com o desenvolvimento das produções capitalistas nesses países onde se espalhou a Revolução Industrial, a gente começa a segunda fase dessa revolução. A gente começa com essa segunda fase basicamente com a concorrência gerada entre as empresas, entre essas grandes indústrias que surgiram através da primeira Revolução Industrial. Com o crescimento da concorrência entre essas indústrias, houve a necessidade do investimento em pesquisa, em tecnologia, e nesse sentido houve outras descobertas tecnológicas que revolucionaram mais ainda a maneira de produzir e que foram características dessa segunda fase da Revolução Industrial. Um dos pontos muito importantes dessa segunda fase da Revolução Industrial foi o desenvolvimento das rodovias e ferrovias. Para quê? Para escoar o produto das indústrias. Nada adianta você ter uma grande produção se você não tem como movimentar toda essa produção para diversos pontos do espaço geográfico. Outro ponto muito importante da segunda fase da Revolução Industrial é o surgimento da energia elétrica. A energia elétrica ela proporcionou o aumento da produção. Em que sentido? No sentido em que antes a gente só conseguia trabalhar com a luz do dia. Agora não. Agora a gente tem a luz elétrica e a gente pode aumentar mais um turno nessa produção e, consequentemente, aumentar a produção desses produtos. Outra coisa interessante foi o desenvolvimento da fonte de energia do petróleo, derivada do petróleo. Com isso, a gente conseguiu produzir carros de motores a combustão. Outro processo que revolucionou o sistema de transportes. Esses processos ele teve muita influência durante a guerra, durante os períodos de Primeira e Segunda Guerra. Foi onde houve o maior desenvolvimento de pesquisa em tecnologia e transportes. E foi muito marcante para que nós podemos ter toda essa produção que a gente tem hoje. Então, a segunda fase da Revolução Industrial ela também se dá muito importante nesse sentido. Já a terceira fase da Revolução Industrial, ela se inicia após o final da Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente por volta de 1950, e o berço dessa terceira Revolução Industrial ele vai ser no Japão.
O geógrafo brasileiro Milton Santos, ele denomina essa terceira fase da Revolução Industrial como a Revolução Técnico-Científica Informacional, porque é nesse momento em que há um grande aumento em pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias de ponta. E essas tecnologias de ponta, auxiliado pela robótica e pela informática, ela vai entrar com força nas indústrias, promovendo um aumento maciço da produção de bens e de consumo. O destaque para essa terceira fase da Revolução Industrial é o desenvolvimento da robótica, da informática, da telecomunicações, da biotecnologia, da engenharia genética, da conquista espacial e entre outras. Todas essas conquistas exigem uma mão de obra extremamente qualificada, e isso gerou alguns problemas sociais de concentração de capital em detrimento de uma grande maioria da população que fica excluída desse processo produtivo, desse processo de consumo. Então, através dessas evoluções tecnológicas industriais acumuladas durante esse período histórico das três fases da Revolução Industrial, surgem conglomerados industriais e a produção se automatiza devido à inserção da tecnologia na indústria. Surgem também a explosão da sociedade de consumo. Então, houve essa mudança no psicológico da sociedade para introduzir essa necessidade de consumir, porque nada adianta as empresas produzirem em larga escala se a sociedade não consumir também em larga escala. Então, nesse período, surgem as sociedades de consumo, né? E ela se estende até hoje, né? Com essa necessidade de consumo exacerbado, né? De associar a felicidade ou a aceitação em determinado grupo social por determinada capacidade de consumo. Essa é uma questão que a gente tem que repensar, até por fatos do meio ambiente, principalmente, né? Quanto mais a gente consome, mais recursos naturais é tirado do meio ambiente, tirado da natureza, e de uma maneira irresponsável, que pode chegar ao ponto de a gente não conseguir se recuperar mais. Então, todas essas conquistas industriais, ela exigiu uma mão de obra extremamente qualificada para a condução desse processo. Coisas que tirou muitas pessoas desse processo produtivo e desse processo de consumo, porque a qualificação profissional ela não se deu de uma maneira igual em todos os territórios nacionais. Então, houve uma divisão social enorme. Enquanto poucas pessoas acumularam muito dinheiro, muitas pessoas ficaram excluídas desse processo e automaticamente submersa na pobreza. Então, pessoal, essa foi uma aula rápida sobre as três fases da Revolução Industrial. E para complementar essa aula, eu separei aqui para vocês um exercíciozinho. O que a gente vai fazer? A gente vai no YouTube, vai procurar lá o filme Tempos Modernos. Eu coloquei até o linkzinho aqui do vídeo, caso vocês consigam copiar isso aqui, né? Então ele está disponível no YouTube, vocês vão assistir esse filme. O que vocês vão fazer? Depois que vocês assistirem o filme, vocês vão fazer um resumo, um pequeno resumo de no mínimo 30 linhas, identificando a qual fase da Revolução Industrial é retratada nesse filme. Também, além disso, você vai analisar as condições de trabalho do operário mostradas no filme. Então é o seguinte, você vai elaborar um resumo de no mínimo 30 linhas, identificando em qual fase da Revolução Industrial esse filme se passa, e também evidenciar
como eram as condições de trabalho mostradas no filme para os operários da época. Pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.